pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Acho que desde o início do blog eu costumo fazer alguma postagem relacionada aos melhores livros lidos durante o ano. No ano passado, como foi a estreia do canal, teve vídeo sobre isso, só que esse ano eu resolvi convidar alguns amigos meus que fazem parte desse mundo do Booktube para que eles compartilhassem com vocês as melhores leituras do ano. Cada um tem seu próprio estilo, mas acho que a gente tem alguma coisa em comum e por isso que eu chamei eles para fazerem essas dicas, então eu espero de verdade que vocês gostem das contribuições deles por aqui. Para dar o pontapé nesse negócio aqui, então eu vou dizer qual foi a minha melhor leitura do ano. Foi muito difícil escolher, até para montar um top 10 é difícil, imagina escolher um só. Então entendam esse livro como uma representação dos vários livros excelentes que foram lidos e divulgados esse ano por aqui também, mas eu vou ficar com Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. A quantidade de marcação, gente! Esse livro é de uma delicadeza ímpar, assim como as constelações vão se formando no céu, porque você liga pontos aqui, a gente vai ligando pontinhos dentro da gente. É impossível você não se emocionar com a história do Jack e do Early também, que é o melhor amigo dele, e tem uma forma muito peculiar de ver o mundo. Acho que foi uma das leituras que mais me emocionou. Tiveram livros que me fizeram chorar baldes, teve livro que me fez rir um monte, eu gosto disso, mas Em Algum Lugar nas Estrelas conectou do jeito certo. Acredita em mim, foi muito difícil escolher só um livro pra aparecer aqui no vídeo, mas acredito que Em Algum Lugar nas Estrelas ele fechou todas as pontas pra mim. Já fiz resenha dele aqui, então clica no card aqui em cima pra assistir depois, se vocês ainda não viram esse vídeo, onde as pessoas dizem que eu tava praticamente chorando falando dele. Essa foi a minha recomendação do ano, agora vamos ver o que os nossos amigos têm pra compartilhar com vocês. Oi, eu sou a Adriana do canal Redatora de Média e eu quero indicar uma das minhas melhores leituras de 2016 pra vocês, e que também foi lançado aqui no Brasil em 2016, eu quis escolher um desse ano, publicado pela Dark Side Books, é o Fábrica de Vespas, do Iain Banks. Esse livro me surpreendeu demais, ele é narrado em primeira pessoa, você não consegue parar de ler. A gente acompanha a mente e informação de um psicopata, o Frank narra sua própria história, ele é um adolescente, tem uma família bastante desestruturada. Fábrica de Vespas é um livro que vai te trazer muito desgraçamento mental, muito suspense, psicologia humana e um final surpreendente. Então essa é a minha indicação, um dos melhores livros que eu li em 2016, provavelmente na vida, Fábrica de Vespas do Iain Banks, pra ler numa tacada só. Oi, aqui é a Maíra do canal All About the Book e eu recomendo o Repeteco do Brian Lee O'Malley. Brian Lee O'Malley também é o escritor de Scott Pilgrim e essa aqui é uma HQ muito engraçada, muito divertida. Ele conta a história da Katie, que é uma chefe de cozinha, e um dia descobre um cogumelo mágico que permite que ela volte no tempo pra consertar certas coisas que ela achou que não deu muito certo na vida dela. Só que como a gente sabe, essas histórias em que a pessoa pode voltar ao passado nunca geram um futuro muito bom, né? A arte é super colorida, super bonita e o texto é muito divertido, muito engraçado, então eu super recomendo essa leitura. Oi gente, aqui é a Bruna do canal Bruna Miranda e um dos meus livros favoritos esse ano foi Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Esse é o primeiro livro de uma série sobre pessoas que ganham superpoderes e não são tão heróis assim. Esse livro mistura um pouco de uma história de vingança com o mundo pós-apocalíptico, onde essas pessoas têm esses poderes e vivem numa tirania, outras vivem sem nada, e tem toda uma discussão de valores. O Brandon Sanderson escreve de um jeito que te prende na história que, gente, eu não conseguia parar de ler esse livro. Eu fiquei impressionada tanto que ele foi legal. Tô ansiosíssimo pra ver esse universo expandido nas próximas edições. E esse é o livro que eu recomendo pra vocês lerem em 2017. Olá pessoas, eu sou a Desiree Baptista e hoje eu vim indicar pra vocês um dos melhores livros que eu li nesse ano de 2016. Primeiramente eu preciso dizer que foi muito difícil escolher apenas um. O livro que me marcou esse ano foi O Orfanato da Senhorita Peregrina para Crianças Peculiares, mas também não só ele, né, mas a trilogia inteira. Um dos motivos que esse livro marcou muito é que eu sou uma pessoa muito visual e eu gosto muito de coisas que me chamam a atenção e tem um ar de mistério. Foi o que aconteceu com essas fotos super bizarras e macabras que você olha e já fica tipo intrigado e querendo saber do que se trata, o que tá acontecendo, e você vai lendo e vai vendo mais dessas fotos. E é perfeito essa relação que o livro tem com as imagens. Além de todo esse suspense, ele tem muita aventura, muita fantasia, ele tem drama que mexe bastante com a gente. Parece uma mistureba, mas isso faz com que a história se torne muito única e dá muito certo. Os personagens são muito bons, como foi trabalhado a história de cada um. O amadurecimento deles é muito legal você ver isso em toda a história. E uma coisa bem bacana que eu gostei da trilogia é que esse livro não tem um gênero específico. Ele tem um universo muito rico de fantasia, de aventura. E como vocês podem ver também, eu não sou uma pessoa nada comum, né? Sou bem peculiar. E eu me envolvi bastante com esse livro, toda essa trilogia, e eu espero que vocês gostem também. É uma indicação assim do coração. Beleza? Então até a próxima.
Oi gente, eu sou a Duda do canal Book Addict e eu estou aqui a convite da Raquel para indicar um livro que eu adorei este ano e eu escolhi o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, um autor pernambucano assim como eu, que vai falar para todos os brasileiros sobre a perseverança dentro de todos nós e a luta diária por uma vida mais digna. Ele vai trazer o Severino, que vai representar vários outros Severinos, pessoas que saíram do sertão em direção à cidade grande, em direção a capitais, para tentar uma vida mais digna, para conseguir ganhar o pão de cada dia. E a forma como o João Cabral de Melo Neto narra essa história é simplesmente maravilhosa, porque é através da poesia, uma voz muito lírica, a gente vai musicando em nossas cabeças e é simplesmente encantador. Eu acho que não tem como ler o Morte e Vida Severina sem se emocionar, sem se sensibilizar e tocar pelo que está aqui sendo narrado, porque é uma coisa que fala a todos nós brasileiros. É isso, essa foi minha dica deste ano, que se tornou um dos meus livros favoritos. Eu espero que vocês gostem também. Salve galera, beleza? Sou Everaldo, do canal Estante Etérea. O livro mais legal, provavelmente, que eu li esse ano, nem vou dizer um dos mais legais, esse aqui é o livro mais legal que eu li esse ano, por causa de todos os sentimentos que envolveram essa leitura e toda a expectativa em volta dele. É o livro Ultra Carne, escrito pelo César Bravo, lançado pela Dark Side Books. É a primeira publicação física do César Bravo, em uma editora que está fazendo um trabalho fantástico. É uma afirmação de um autor que vem há muito tempo se provando merecedor de algo desse tipo. Tudo isso convergiu, né, para que Ultra Carne fosse uma leitura mais que satisfatória. E é uma história muito louca, ela expande a mitologia do César Bravo, ela traz personagens malditos e humanos na mesma proporção, demônio, garçonetes enxeridas, pintores malditos. Isso faz com que Ultra Carne seja uma obra muito legal de ser lida, na mesma medida divertida e assustadora. E o trabalho gráfico aqui da Dark Side é sensacional e é um livro que ainda está bem fresco na minha memória. Eu tenho certeza que vai ficar aí na memória de vocês também, assim que vocês lerem. Um dos melhores livros de 2016, com toda certeza. Então eu recomendo demais Ultra Carne, do queridão César Bravo. Abraço, tchau, tchau. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Úrsula do canal Poison Books e hoje eu vim aqui indicar o livro Novembro de 63 do Stephen King, que com certeza foi um dos livros mais incríveis que eu li no ano de 2016. Esse aqui não é um livro de terror, apesar da grande fama do autor em escrever livros do gênero, mas sim um drama que envolve viagens no tempo, onde basicamente nós vamos ter um protagonista que se encarrega da missão de voltar ao passado para salvar o presidente Kennedy de seu assassinato em novembro de 63. Só que obviamente mudar o passado não é algo tão simples assim, e o nosso protagonista irá enfrentar muitos problemas, muitos mistérios. Aqui nós vamos ter amor, suspense, complicações. É uma história muito envolvente e muito emocionante, que com certeza vai tocar o coraçãozinho de cada um de vocês. Então eu recomendo demais esse livro e eu garanto que vocês não irão se arrepender de ler. Um beijo, gente! Oi, eu sou a Fran, do blog Infinitas Possibilidades. E hoje eu tô aqui pra indicar os livros mais legais que eu li esse ano, que é esse Hellraiser. Eu me apaixonei com esse livro, é muito visceral, direto ao ponto, assim, muito sangue. Eu adorei esse livro. Olá pessoas, eu sou a Mari. Se tem uma leitura que eu amei fazer em 2016 e recomendaria, dentre várias leituras que eu já fiz, é toda essa trilogia maravilhosa do Philip Pullman. Finalmente terminei a trilogia Fronteiras do Universo. E eu recomendo muito pra vocês, porque fazia muito tempo que uma história de fantasia não me fazia me sentir dentro dela. E além de ter muita mágica, muitos seres, eu achei muito incrível a forma de como é uma história muito adulta. E em nenhum momento o autor subestima a gente como leitor, e isso é incrível. Então se vocês querem ler uma coisa maravilhosa que vocês ainda não leram, apesar do filme ser terrível, eu recomendo A Bússola de Ouro. Um beijo, pipoca! Oi, tudo bem? Você ainda está no Pipoca Musical, você não está no canal errado. E eu sou a Thaís, do Pronome Interrogativo, e vim aqui a pedido, a convite desse ser humano maravilhoso que é a senhorita Pipoca, pra falar de alguns livros que eu gostei muito de ler em 2016. E 2016 foi um ano muito bom, porque eu li muita coisa boa, então eu tive que escolher apenas duas coisas pra não falar aqui pra sempre. Mas eu escolhi dois livros muito legais que eu acho que todo mundo deveria ler. E o primeiro deles é Jantar Secreto, do Rafael Montes. E caso você tenha lido algum dos livros do Rafael Montes, eu já vou avisando que, pra mim, na minha humilde opinião, esse aqui foi o melhor que eu li dele até hoje. Esse livro vai falar sobre canibalismo, porque alguns amigos ali que estão vivendo no Rio de Janeiro há algum tempo, eles estão com uma situação bem ruim de dinheiro e eles resolvem fazer um jantar. E aí um dos amigos sacaneia o menu e coloca a carne humana, o que vira um sucesso. E eles resolvem fazer
O Jantar com Carne Humana. E a história se desenrola e você acaba vendo coisas sobre a questão alimentar mesmo, porque a gente tem essa questão de não pode comer carne humana, mas a gente pode comer carne de boizinho, de vaquinha, de porquinho. Então é uma discussão muito boa que entra nessa história, e também a questão assim de até onde vai o ser humano para conseguir o sucesso, dinheiro e tudo aquilo que ele sempre desejou, mas não conseguiu de uma forma mais honesta, digamos assim. Então é um livro muito bom. O Rafael arrasou nesse livro e vale muito a pena ler. Eu só digo que tem que ter muito estômago pra ler, porque tem umas cenas assim que dá uma vontadezinha de botar os bofes pra fora. E a segunda leitura que eu vou indicar, na verdade, é uma graphic novel, que é Nimona. Nimona é uma personagem muito especial, porque ela é uma metamorfa. Ela consegue se transformar desde um cachorro, até um tubarão, até um dragão, muito fácil. Assim, no estalar de dedos, sem muito esforço. E a Nimona, ela tem um passado ali muito difícil de lidar. Então a gente vai ver nessa história que nem todo vilão é 100% vilão, nem todo mocinho é 100% mocinho e nem todo monstro é 100% monstro. E eu acho que a essência dessa graphic novel pode ser isso. Eu posso estar falando muito pouco dela? Posso. Mas tem um videozinho show de bolas lá no canal que fala também sobre essa graphic novel. Olha o jabá, né, querida? Então essa graphic novel foi também uma das leituras que eu mais gostei de fazer. Foi prazeroso, foi divertido, foi incrível, sabe? Acho que a palavra que vai resumir é incrível, divertido e maravilhoso. Então se você não leu Nimona, por favor, leia. Nimona, você Nimona. Já tá apresentado, já pode ler, tá bom? Bom, então é isso, né? Até, não sei, até daqui a pouco. Te vejo lá no canal. Opa! Beijo! Oi gente, eu sou o Lucas Dalla do canal Pulp Fiction. Eu li muita coisa boa mesmo nesse ano de 2016, mas o que ficou mais marcante pra mim foi A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Esse livro ele vai contar todo o registro de todas as gerações dessa família de bruxas, que elas têm, digamos que um espírito que passa de geração em geração, que guarda essa família, formando então essa dinastia, né? O livro tem personagens fodas, você se sente um voyeur acompanhando a história dessa família de geração em geração, merda em cima de merda, cagada em cima de cagada, então é muita coisa legal que acontece aqui. O livro é muito forte, ele tem o seu lado sexual bem forte, tem muita bruxaria aqui, voodoo, macumba, saravá. É um livro que eu recomendo demais pra vocês. Tchau, tchau. Meu nome é William, do canal Literatura Dark, e entre tantos livros que eu li esse ano com muita qualidade, eu destaco pra vocês o livro Confissões do Crematório, especialmente pela forma madura e também muito bem humorada com a qual ela trata um tema tão negligenciado pelo nosso tempo, que é a questão da morte, né, e de todas as consequências que giram em torno desse tema, né, como nós nos comportamos diante da perda de um ente querido, né, e enfim, é um livro realmente muito importante, com muita relevância, e eu acho que vocês deveriam ler com certeza nesse ano que vai entrar aí, 2017, não percam tempo, leiam esse livro, fora, é claro, também a edição, né, maravilhosa, feita pela Dark Side Books, que realmente enche os olhos da gente. Então é isso, galera, até a próxima, tchau, tchau. Oi gente, aqui é a Sally, e a melhor leitura de 2016 pra mim foi Os Pequenos Homens Livres. Ele conta a história da Tiffany Dolorida, uma menina de 13 anos que descobre que é bruxinha, e também apresenta pra gente os personagens mais apaixonantes da literatura. A leitura é deliciosa, a narração é cheia de ironia e sarcasmo, e crítica social, por isso ele virou o melhor livro de 2016 pra mim. Oi gente, eu sou a Mona do canal Literasutra, e eu vim aqui hoje a pedido de Dona Pipoca para indicar para vocês um dos melhores livros que eu li em 2016. E esse livro é Como Funciona a Ficção, do James Wood. Esse aqui é um livro de não ficção e você repara muito bem como eu gostei dele pela quantidade de marcações aqui do lado. Esse aqui é um livro teórico, é tipo leitura quase obrigatória, não vou dizer obrigatório porque quando é obrigatório fica meio chato, sabe? Esse aqui é um livro muito bom, tanto pra quem quer começar a escrever ou pra quem já escreve, quanto pra quem quer começar a ler melhor. E o que isso significa? Significa saber identificar por que um autor decidiu contar alguma coisa de uma determinada forma. E saber analisar as coisas melhor também, pra não chegar falando bobagem na internet, dizendo que um livro é ruim, sem dar muita explicação pra isso. E a gente vê muito isso acontecendo por aí. Espero muito que vocês leiam esse livro, porque assim, ele foi um abridor de águas, de horizontes, de cortinas na minha vida. Um beijo, tchau!